Aí estamos ao vivo, 8h19 da noite, um pouco atrasado. A gente gosta de fazer mais cedo, mas é a hora que deu. A gente trabalhou pra caramba hoje, foi um dia muito produtivo, muito bom. E vamos lá, com a nossa prosa de casal. Como eu falei, é um quadro que a gente tem dentro do Pescador de Histórias, um bate-papo meu com a Simone Caran. A gente conversa sobre vários temas, e o tema dessa semana a gente vai falar sobre as nossas escolhas e as suas consequências. Tudo que a gente faz, né, toda decisão que a gente toma tem consequência. E a gente tem que pensar muito, muito antes de agir. Deixa eu chamar a Simone aqui para a gente falar sobre isso. Mando. Lá, entra aí, dona Simone. Fazer parte aqui, a gente conversar. Nossa prosa de casal, né? Eita! Vamos falar aí sobre as escolhas, né? A gente escolhe todo dia, várias escolhas ao longo do dia. E elas têm consequências, sempre tem consequências, né? E a gente tem que procurar sempre fazer boas escolhas para a gente ter bom retorno também, né? Que essas escolhas nos tragam bons frutos. É aquela história do plantio, né? O que a gente planta é o que a gente colhe. Não adianta plantar uma coisa e querer colher outra. Exatamente dessa maneira. Boa noite, né, a todos e vamos para mais uma prosa de casal, como o Marco já falou. Aí. Lembrando aí a todos, né, que nós temos o Instagram do Pescador de Histórias. O Marco daqui a pouquinho vai deixar aí fixado o link, né? E temos também o nosso canal lá do Pescador no YouTube, para que as pessoas possam entrar, né, seguir lá, se inscreverem no canal e assinar, acionar o sininho das notificações, né? Ativar, acionar nada, ativar o sininho lá das notificações. O começo foi assim, como o Marco falou, foi hoje um dia muito produtivo, mas foi aquela segunda-feira, sabe? Quente em temperatura no Rio de Janeiro e quente de coisas a serem feitas e que a gente realmente precisava fazer. Por isso o horário da live hoje mais tarde, eu dei uma embolada agora aqui no começo, mas nada nos abala e vamos tocar o barco aí em frente. E realmente essa live aí, o que a gente vai conversar essa semana a respeito das nossas escolhas e as suas consequências, olha, é tão bom quando a pessoa ela lembra, né? Eu sou adulto. Eu sou adulto. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. E o maior exemplo disso são os resultados que nós temos aí das escolhas que nós fazemos diariamente. A pessoa fala assim, não, mas eu não escolhi isso que eu estou vivendo. Olha, escolheu sim, escolheu. Nós não somos papéis na ventania. Nós não vivemos ao acaso. Nós somos frutos de causalidade. Tudo que nós fazemos, ele gera uma consequência, ele tem uma causa. Então, Perfeito. nós somos responsáveis, sim, por nossas escolhas. Mesmo que seja, eu vou ficar aqui em silêncio, vou ficar em cima do muro. É uma escolha. É uma escolha. Você está escolhendo. Então, Omissão, assim, né? A omissão é a escolha. Exatamente. Então, não E tem tem como. consequência. Não é uma consequência que a gente fala, não é consequência, ai, nossa, é ruim. Não, entenda a consequência como resultado. É um resultado. Nós temos uma lei, né? Que é essa lei do retorno, que ela funciona mesmo sem a pessoa acreditar.
Ah, mas eu não acho isso, acho que isso aí é místico, que isso é o quê? Não importa, ela vai funcionar, inclusive na vida de quem diz que ela não funciona. A pessoa vai ser o resultado das escolhas que a pessoa faz ou até deixa de fazer, né? Não, não vou escolher nada. Você já está escolhendo. Não tem jeito. Não tem alternativa. Você está fazendo isso todos os dias. Todos os dias você está promovendo a você um resultado que você vai colher ali na frente. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas ele chega. É porque a vida não para, né? O tempo não para. Então, enquanto a pessoa pensa, ou enquanto ela se omite, ou enquanto ela tenta fugir da realidade, ou ela se esconde, use a palavra que quiser, enquanto ela não faz nada, o mundo continua a andar, o tempo continua a rodar, as pessoas continuam fazendo o que tem que fazer, o que querem fazer, que seja. E a coisa continua. Então não adianta, não tem como enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e achar que enquanto isso o tempo vai parar e esperar por nós. Ele não para, o tempo continua, ele é implacável. Não é que, como você falou, não é que ele é implacável para o mal, mas ele faz o papel dele, ele segue, a vida segue. Então não adianta, por experiência própria, nós dois temos experiência suficiente para dizer que não fazer, não tomar uma decisão, não tomar uma atitude, gera consequências para a gente. Então, assim, é muito melhor a gente refletir, tomar decisões refletidas sempre, mas tomar decisões. Porque, como você falou, a omissão, o não fazer é escolha. E pode sim trazer consequências. Ah, pode trazer boa? Dependendo, pode, mas nem sempre ela foi escolhida. Porque você deixou a revelia, né? Você deixou que escolhessem por você, você deixou que acontecesse. Vou dar um exemplo aqui que muita gente não gosta de falar sobre política. Política é uma coisa importante de se falar. Tem que falar de política. Antigamente falava assim, política não se discute. Política, futebol e tal, não se discute. Discute, gente, porque a política é o que conduz a vida de um país, conduz a parte financeira, a segurança, a saúde. Os políticos decidem tudo. Se a gente tem, não procura fazer boas escolhas na política, vão eleger maus políticos. Se você olhar, eu não vou votar, eu vou anular meu voto, você está abrindo mão de participar dessa escolha. E aí você fala assim, mas o meu voto, tá, mas e se 3.000 pessoas pensarem como você? O meu voto, o meu voto, o meu voto, o meu voto, aí 3.000 pessoas deixaram de votar. Aí se elege um vereador, às vezes, que vai, ou deixa de se eleger um que possa fazer, que seja bacana. Então, essas decisões de não tomar atitudes, elas podem sim trazer consequências. E eu prefiro arrepender de ter feito algo, poxa, eu não gostei do resultado, do que me arrepender de não ter feito. Me arrepender da omissão, porque o resultado eu não tive escolha, sabe? Eu não tive, pelo menos quando eu me arrependi de ter feito, eu tentei fazer o melhor possível. Eu sempre vou tentar fazer o melhor. Agora, se eu não faço, eu abri mão dessa tentativa, sabe? De procurar fazer o melhor, né? E assim, a vida da gente, ela um acumulado dessas escolhas. Quando você olha, a pessoa fala assim, podia ter feito aquilo ali atrás diferente, podia ter feito. Isso se chama amadurecimento. Você amadureceu, porque se você conseguiu olhar para uma atitude que você tomou um tempo atrás e você teve um outro olhar hoje, é porque houve uma evolução.
já não faria, já não teria a mesma atitude na mesma situação hoje. Isso tudo é uma evolução. Nós, como eu falei ali, nós não somos um papelzinho na ventania, que somos levados ao bel prazer do vento. Eu vejo pessoas sendo dessa maneira, só que não deveriam. Por que não deveriam? Porque alguém está fazendo escolhas pela pessoa. E você vai ser conduzido pelo que fizer. Ah, não, mas eu não escolhi isso. É como se fosse assim, eu vou num profissional da saúde, num médico, e o médico vai, eu olho para aquele profissional, ele me fala uma coisa, o meu coração fala assim, não fiquei confortável com essa palavra dele. Você já teve um alerta. O seu sinos e apitos, eles já começaram a falar com você. Só que você acha que é um profissional, o cara estudou. É como se toda a sua formação, que você olhe para aquela pessoa, eu falo, né? Olhe para aquele jaleco branco e você fale, não, ele sabe, a pessoa estudou, a pessoa sabe. E aí você deixa de ouvir a sua voz interior que está falando para você que o certo seria você procurar uma segunda opinião, procurar uma terceira opinião. Aí a pessoa às vezes segue esse profissional e acaba tendo um resultado que não é satisfatório. Aí a pessoa se vira e fala assim, foi culpa do fulano, foi culpa dele porque eu fui nele, eu fui... Aí fala assim, cadê a nossa autorresponsabilidade? Verdade. Isso não simplesmente passa, sabe? Não, é do outro. Ah, foi ele que fez. Ah, quando a pessoa pega e fala assim, ah, terminou um relacionamento, por exemplo. Quem de nós nunca teve um relacionamento em que a pessoa foi traída? Eu acredito que 25 mais já teve alguma história nesse sentido. E aí o que faz? Terminou. A pessoa não foi, o que ofendeu ali não foi o amor da pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu já fui traída. O que foi ofendido ali não foi o amor, foi a confiança. E sem confiança, você não mantém relacionamento com ninguém. Você não fica amigo de ninguém. Você não se torna sócio de alguém. Você não namora. Você não tem relacionamento amoroso, porque o pilar de um relacionamento é a confiança. Acabou a confiança, não tem o que fazer. Tchau. Eu não consigo, porque eu não vou mais confiar na pessoa. Ah, a pessoa escorregou, fez, não teve. Para mim, não interessa. Não interessa, porque aquilo ali, no meu entendimento, é um desvio de conduta. Não é isso Sim. que eu desejo num relacionamento. Então, não existe mais relacionamento para mim. Aí a pessoa termina. Ah, aconteceu, terminou, fez. Existe, é normal a pessoa ter um período de tristeza. Tô ali, poxa, que coisa. E ainda tem gente que fala, pô, mas como que você não reparou? Porque eu não fico tomando conta. Cada um, não vou ficar ali olhando. Não. Cada um sabe do seu, cada um. Deixa eu ver se eu mudo aqui a internet. É, Peraí, só. essa internet, a gente está providenciando uma internet nova, porque realmente não está legal. A gente está providenciando para melhorar isso, porque ela começa bem, de repente ela dá um problema na imagem, ou ela dá um problema no som, já tentamos de tudo, então vamos ter que tomar uma É, outra. vamos Uma outra solucionar. solução. Não tem, Isso aí. e nem por isso nós deixamos de fazer. Bom, Nunca. e aí, voltando, esse período, você tem que se dar um prazo.
você se respeita, porque houve um rompimento, você estava andando na vida com uma pessoa e você vai passar a andar sem a pessoa. Você tem um período que você vai se adaptar àquela nova situação. Só que você tem que dar esse prazo. E ponto, acabou, acabou. Você não fica, você não alimenta, porque tudo que você alimenta, ele vai crescer. É como se você pegasse uma planta, não me serve mais, e deixasse ela para o canto. Você não olha para ela, você não coloca água, você não faz nada. O que vai acontecer com a planta? Ela vai morrer. Ela morre. E é o que acontece com o sentimento. Então, eu fiquei chateada, não sei o quê. Sim, porque eu vi um término de um relacionamento que eu estava interessada que desse certo. Eu estava Você investiu nele, você apostou naquilo, houve você um se investimento. dedicou àquilo, né? Exatamente. E acabou. Eu não fui atrás, eu não briguei, eu não falei, eu não xinguei. Não adianta, porque se eu faço isso, eu estou me punindo. Eu não estou punindo a pessoa. É como se eu falasse para mim: olha o que você fez com você. Mas eu sempre tive essa noção, esse amor. Quando eu encontrei esse amor, eu falei: eu não preciso disso. Não preciso, realmente. Eu não preciso. Então, eu me reservei o direito de não fazer nenhum tipo de retaliação. E eu posso dizer para vocês, eu ganhei muito com isso. Muito. Porque, como eu já falei isso em lives aí anteriores, tudo que você emana volta para você. Porque, olha, adorei isso. Ficou fantástico. Gente, é desse jeito. O que você emana vai voltar. Adorei esse efeito. Nem sei como que eu fiz. Nem sei, mas assim, adorei o efeito. Mas é desse jeito. Volta desse jeito aí para você. Então, assim, quanto mais você se conhece, quanto mais você se descobre, menos dor de cabeça você vai ter no futuro. Você vai fazer colheitas de coisas maravilhosas. Começa a andar, a vida começa a se ajustar e você fala assim: nossa, por que está se ajustando? Porque você mudou. A vida continua igualzinha. Só que você está tendo uma outra perspectiva porque você teve uma mudança de comportamento, uma mudança de olhar. E um olhar para quem? Para você. Para mais ninguém. Você mudou o olhar como que você se via. Isso é muito legal. O Instagram agora está com os efeitos legais, né? Muito bom, muito bom. Adorei. Diverte, né? A gente faz live e ainda diverte. A gente precisa realmente tomar muito cuidado aí com essa questão de decisões. Sempre, sempre. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu já tive situações na vida em que eu beirei assim, sabe, quase um desespero, assim, o que eu vou fazer agora, né? E nesses momentos, muitas vezes a gente tem a tendência a fugir, né? Se esconder, tentar fugir do problema em si. Só que, como eu falei, a vida continua passando. E isso me ensinou muito, inclusive, sobre o ser humano, sabe? Eu encontrei pessoas maravilhosas em momentos terríveis. Conheci pessoas, um lado do ser humano que eu não sabia. Eu encontrei realmente uma certeza que realmente vale a pena. O ser humano é bom em sua maioria. A gente fala assim: nossa, mas esse mundo está muito ruim, muito cruel, violência, não sei o que lá. Mas, assim, quando eu pego a minha experiência de vida, as pessoas que
passaram por minha vida, né, até hoje, eu falo assim, cara, é lógico que todo mundo tem defeito, ninguém sabe, não dá para dizer, ah, fulano é perfeito, isso é utopia. Mas na sua maioria das pessoas que passaram por minha vida, que conviveram comigo de alguma forma, são pessoas boas. Quando você pensa assim, nas pessoas ruins que passaram pela sua vida, não chega a 10%. Se chegar a 5%, Sim. não é? E aí a gente passa a ter um olhar diferente do mundo. Como eu falei, as pessoas não são perfeitas, cometem erros, têm seus sentimentos, têm frustrações, têm reações que às vezes não são as que a gente teria. E a grande questão também é a expectativa, porque se você se frustra com alguém, é porque você criou uma expectativa em cima dela. Então, mas na maioria, como eu falei, eu me surpreendi, eu aprendi muito com isso, sabe? Exatamente nos momentos de dificuldade, eu encontrei pessoas maravilhosas, sabe? Pessoas que estavam dispostas a estender a mão, que me ajudaram de alguma forma, de alguma forma, como a gente falou em outra live, às vezes não é, gente, financeiro, às vezes é sentar e bater um papo, dar um conselho, dar um abraço que seja. Às vezes é só o que a pessoa quer, às vezes ela quer ser ouvido. Que às vezes, quem nunca passou por isso? Alguém chega, começa a contar os problemas de vida dela, e você fala assim, cara, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu não tenho um conselho para dar aqui. Eu não tenho o que dizer, porque assim, eu faria tal coisa, mas é ela. Então eu não posso tentar conduzir a pessoa para fazer o que eu faria. Mas você já está fazendo, você está sendo ouvido. Às vezes a pessoa precisa desabafar, precisa falar. É só o que ela precisa. Ela acaba de falar, vai embora, e você fala, pô, nem ajudei. Pô, ajudou pra caramba. Ajudou, você foi ouvido que ela precisava. Né? E a ajuda, ela, como eu falei, ela pode ser de várias formas. Pô, vamos sentar aqui, vamos tomar um café. Bate um papo, às vezes nem é sobre o assunto, nem é o desabafo. É só aquela convivência de 10 minutos, meia hora, tomando um café. Sabe? Você encontrar, às vezes, um balconista que está. Você vê que a pessoa está mal e você conseguir sair do lugar e deixá-la sorrindo. Já tentaram fazer isso? Você chegar num local, como eu falei, uma cafeteria, uma loja, seja o que for, e você encontrar, às vezes, um vendedor mal-humorado, ou você vê que ele está pesado, e você vai conversando, e de repente, quando você assusta, a pessoa está sorrindo com você. Você sai de lá, a pessoa está com um sorriso no rosto, você fala, poxa vida, eu cheguei, a pessoa estava amargurada, e eu saí e deixei ela sorrindo. Pô, isso não tem preço, né? É muito. Existe uma. Eu gosto de uma frase que diz assim: seja luz e inspiração por onde você passe. Aí. E é verdade, porque assim, é, às vezes a pessoa está num momento de é, ali envolto numa uma coisa assim escuro, um momento que a pessoa não consegue ver, está uma nuvem negra ali na cabeça por N situações. E você, às vezes, muitas vezes, na verdade, quando você chega por uma questão de frequência, porque você está bem, porque você aprendeu a sorrir, você muda a energia daquele local, você muda a frequência daquele local. Nós somos seres, eu falo para as pessoas, gente, nós somos seres poderosos. Sabe aquele celular de última geração, cheio de possibilidades de coisas, de sistemas, Recursos. de coisas, de recursos, e a pessoa não sabe usar? Esse aí, essa somos nós. Nós temos milhares de recursos que nós simplesmente não usamos. Sim. O que você falou antes é verdade. As pessoas que, por exemplo, assistem muito noticiário, a sensação
que o noticiário quer te dar é que o mundo está um caos, um terror. Vocês já repararam que tem pessoas que não estão nesse processo? A sensação que você tem é que a pessoa vive em outro planeta. Eu falei, que é isso, gente? Nada, a vida da pessoa está ali, calma, tranquila, funcionando. Falou, mas como? É uma decisão. Aí falou, mas você tem como decidir? Você tem como decidir. E você pode. Hoje eu estava falando com uma cliente, eu falei assim, como é importante a gente cuidar do espiritual, só que o espiritual não é religião, é você cuidar do seu espírito, de você ter um tempo para você se olhar, você sabe se reconectar com você. Sente, sabe, vai tomar um cafezinho de manhã, respira o ar da manhã onde você mora. Nós temos uma vantagem. Gente, nós vivemos num país abençoado. Existem países aí que o nível de poluição é tão alto que as pessoas. O dia é cinza, já amanhece cinza. Nós vivemos num país que você abre, você vê o verde, você tem um parque perto da sua casa, você tem locais que vão e você pode revitalizar. Todos nós, independente do estado, você tem locais que você olha e você fala assim, gente, olha que lugar maravilhoso. Aprendam a treinar os olhos de vocês para as coisas boas. Nossa, Simone, eu moro num lugar que é muita coisa, é muita tristeza. Eu lembro daquele senhor, o Rufino, né? É um senhor que é famoso na internet. Ele era muito pobre, muito pobre. E eu lembro de uma vez que eu vi um podcast dele, que eu falei assim, gente, olha que lindo. A mãe dele, ele morava num barraco. Quando ele acordava, passava uma luz pela frestinha do barraco. E a mãe dele falava para ele agradecer. Olha, a luz passando. Quer dizer, a mãe dele, na sabedoria dela, às vezes uma pessoa humilde, mas com uma sabedoria enorme, mostrou para ele, ensinou para ele a ver beleza em todos os lugares que ele estivesse. E você não tem dúvida, ao ouvir esse homem falar, que o olhar dele é assim, ele vê beleza. As pessoas falam, não, mas isso tá ruim, isso tá assim. Preste atenção no que você está verbalizando, no que você está ouvindo, no que você está vendo. E você está formando um redemoinho de situações para você. Porque o que você pensa cria uma emoção. A emoção cria um pensamento. O pensamento cria uma emoção. Fechou o ciclo. Se você sentir aquilo, nossa, isso tá terrível. Gente, não é. E aí você tá fazendo escolhas. Nossa, mas eu escolho isso. Você está escolhendo. Simone, mas você não tá vendo como está a minha vida? Exatamente por isso você tem que começar a verbalizar diferente, a olhar coisas diferentes. As decisões Se você... aí. Exatamente. Sabe? Se você quiser viver algo diferente, você tem que tomar atitudes, você tem que fazer coisas diferentes. Porque a gente fala que o cúmulo da maluquice é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não vai dar. Não dá, não tem como. Você vê que interessante, né? Decisões. Essa mãe decidiu pegar o que para muitos era uma falha no barraco dela, uma fresta na parede, né? Que é às vezes uma parede, sei lá, de madeira, de lata, que a gente vê de tudo. E aquilo ali que era para ser uma falha,
ela transformou aquilo numa coisa fantástica para mostrar para o filho: olha, filho, que legal, a luz do sol, não sei o quê. É muito bacana. Tem um vídeo do pastor Cláudio Duarte que eu acho muito legal, que ele fala que o país estava passando por uma crise financeira, entrando numa crise financeira muito forte, e alguém falou com ele: nossa, o senhor viu a crise que está chegando? Eu falei assim: não estou sabendo, não. O cara disse: como assim? O senhor não tá... Não, eu não estou interessado. Aí o cara assustou. Falei: como assim você não está interessado? Ele falou: não quero participar. O cara ficou mais espantado ainda, né? Como assim o senhor não quer participar? Olha só, se eu entrar na onda da, da, da população que está indo atrás desse caos, que está acreditando que o país vai entrar numa crise violenta, que a minha vida vai virar um caos, que não sei, eu vou entrar num turbilhão e vai ser o que vai acontecer com a minha vida. E ele realmente estava, ao meu entender, ele estava muito certo. Porque quando você entra numa energia, principalmente quando tem muitas pessoas nessa energia, você entra naquela onda, chega uma hora que você já não tem mais o controle, você é arrastado junto com aquilo ali. A energia te puxa, te suga. Então é como se fosse um redemoinho, né, no mar. Se você chega muito perto, você entra naquilo e vai. Agora, se você se afasta, você encontra paz, você encontra um mar calmo. Então foi o que ele falou, não quero me meter nesse redemoinho, eu quero seguir com a minha vida, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? E tinha um outro cara também que falava outra coisa, o Silvio Santos, que falava assim: durante a crise se cresce, ou seja, existem oportunidades durante a crise. Alguns, outra frase, alguns choram, outros vendem lenço. Então, assim, é tudo questão de visão. Como você vê as situações. Você pode se desesperar, como a Simone falou. Nossa, olha a minha vida, está um caos. Não, para, respira, olha com tranquilidade, tenha paz. É muito, muito, ou melhor assim, é fundamental que se encontre paz num momento de crise, de dor. Eu já vivi dores absurdas também, Simone viveu, e a única coisa que nos mantém no caminho é encontrar alguma paz, encontrar tranquilidade para passar por aquilo, por pior que seja a tormenta, né? Jesus dormiu na tempestade, e aquilo ali eu vejo muito mais como assim uma lição do que a pessoa fala: nossa, mas Jesus era poderoso. Não, aquilo era uma lição para gente, sabe? As tempestades acontecem durante a vida. E você conseguir dormir, porque dormir não é literal, você, vou ali, vou deitar, vou dormir. Não, é você encontrar uma paz para poder encontrar um caminho, uma saída para aquilo ali. Com tranquilidade, porque o desespero não te leva a um bom caminho, né? Então, são decisões. Os nossos sentimentos, por mais que não pareçam, são decisões. Eu decido o que eu quero sentir. No auge alguém te faz uma ofensa muito grave. Às vezes aquilo te impacta no primeiro momento. Mas aí entra a respiração. Eu vou respirar e eu vou decidir o que eu vou fazer com aquilo. Eu vou deixar que aquela ofensa entre no coração ou eu vou travar ela daqui para fora. Ela vai bater e voltar, porque aqui não entra. Não quero que ela entre. Não vou deixar que ela entre. Gente, falando, a pessoa fala assim: falar é fácil, parece fácil. Não, mas é treinamento e é decisão. E a gente começa a treinar fazendo. Da primeira vez não é fácil, da segunda já não é tanto, tão difícil. E vai facilitando. Com o tempo você aprende a ter essa força de... Você não vai impedir que as coisas aconteçam. A vida é dinâmica, não depende, às vezes, nem sempre depende da gente, porque as pessoas também agem. Então, às vezes, a gente está ali e a pessoa faz algo, a nossa revelia, mas aí vai depender como eu vou reagir a essa atitude, não é? É. E isso aí, quando a pessoa fala assim para mim, mas isso vai dar certo?
se eu passar a verbalizar coisa. Tem gente que, quando você fala assim, você já testou, você já tentou fazer, tudo na tem faça uma dieta de algo. A pessoa vai malhar, ela não vai ter um resultado num mês. Gente, é um tempo enorme. É o que a gente estava falando daquele tempo de dias. Vou até fazer uma correção, porque o Marco falou que era a árvore, era damasco. Não, é tâmara. Que Não, mas eu corrigi durante a live. Sim, aí são 80 anos, né? Tem coisas 80 na a 100. vida que existem períodos e eles são diferentes. Tem coisas que são mais rápidas de você fazer. Eu vou decidir aqui que eu vou tomar água todos os dias, vou tomar tanto de litro. E até isso, o tomar água, as pessoas têm até isso tem que tomar cuidado. Porque o que serve de água, a quantidade de água para mim, é diferente para uma outra pessoa. Não, mas que isso? 3 litros. Sim, o Marco mesmo viu. Tem caso de pessoas que, de tanto beber água, estavam com processo de afogamento. 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 Fora da água. Porque estavam bebendo demais. Porque alguém foi para a internet e falou assim: vocês têm que tomar 3 litros, 4 litros, 5, dependendo do não sei o quê. Aí você fala assim, mas para todo mundo? Todo mundo é igual? Uma pessoa de 1,90 m, uma pessoa de 1,50 m vão tomar... E não é só isso, né? E não é só isso. Esse volume de água que a pessoa precisa tomar é durante um dia inteiro. Exato. E aí, às vezes, dá 4 horas da tarde, a pessoa fala assim, caraca, eu não tomei nem um gole de água até agora. Vou tomar 1 litro. Não é assim. Aquela história que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É a dose, entendeu? É exatamente esse equilíbrio. Existe todo um conjunto. Quando a gente fala assim, o questionamento, isso me serve, isso me cabe? Mudanças, elas acontecem assim, porque eu começo a me questionar, isso, ele serve para a minha vida? Eu consigo encaixar na minha vida? Aí é bacana. Não, isso aqui não é bacana para mim, por mais que a massa esteja fazendo, eu não quero. Isso não me cabe, não me serve, não é bacana, não vou. E tá tudo bem. Então, você ter mudanças nisso, vou começar a verbalizar. Eu sou abençoada, eu sou muito sortuda, tudo dá certo na minha vida. Nossa, como eu sou abençoada, como eu sou sortuda. Tem gente que começa a rir. Não. Eu falei, porque você vai travar primeiro uma batalha, não com Golias que vive dentro de você, né? As pessoas que entendem, existe uma batalha que é contra o Saul, que foi um rei que perseguiu Davi. Então, esse aí que você vai travar, porque Golias, Davi foi lá e matou com uma pedrada. Saul, ele teve que ficar lá aturando, teve que fugir, sabe, teve que se esconder. Um monte de coisas. Então, é exatamente esse aí, Saul, que vive dentro de você. Você vai ser a ideia de Davi, né? Com essa perseguição. Quando você tentar fazer uma mudança, o seu opositor vai se levantar. Ao meu, o do Marco, não, o seu. Porque você vai estar fugindo da sua própria programação. E ele vai. Só que quando você começa a fazer, a roda no começo faz assim, o que o Marco falou no dia, da inércia. Você tem uma dificuldade naquele para sair. Para sair. Quando sai, aí fica mais fácil. Porque você já pegou a velocidade. Mas vai acontecer rápida. Não, eu vou começar hoje e daqui a um mês eu tô bacana. Ai, 21 dias depois. 21 dias pode funcionar para você beber água.
Agora, para outras coisas mais profundas, você vai precisar de mais tempo. Você tem que se dar mais tempo para que você consiga realizar. Só que vai fazer uma grande, uma imensa diferença na sua vida, porque você começa a ver resultados, sabe? Pequenos. Nossa, ué, mas isso aqui foi diferente. Olha, não é que isso está funcionando? Não, eu vou passar a fazer assim. Tem coisas que você cai, tem um dia que você volta. Aí você tem que voltar a fazer que nem aquele joguinho do coisa. Volte 3 casas, você volta, daqui a pouco você anda de novo. Mas é assim. E assim nós vamos nos modificando, porque aí você realmente vai ter resultados diferentes, né? Sabe o que acontece? A gente já falou numa live, tivemos uma live que falava sobre a dualidade, né? E as pessoas, às vezes, elas acreditam que a vida é aquilo ali, que não tem alternativa, que não tem como mudar. Ela se conforma de uma maneira que ela não vê outra forma de vida, de viver. A vida é aquilo, né? Eu já falei até do elefantinho, filhotinho, que você amarra ele no toco, ele fica ali tentando tirar, e chega uma hora que ele desiste. Dias e mais dias tentando, ele não consegue, ele desiste. Ele cresce. Aí o cara chega lá e prende ele no toquinho desse tamanho, que se ele puxar vai arrancar, porque ele é grande agora. Ele nem tenta mais. A gente já viu, tem um vídeo na internet que a moça finge que coloca um cabresto no cavalo e sai puxando ele com um cabresto imaginário e ele vai atrás, né? Então, assim, as pessoas acreditam, passam a acreditar que não tem mais, elas se conformam, na verdade. Só que, como a gente falou da dualidade, o quente, ele existe um oposto, que é o frio, né? O duro tem um oposto, que é o macio. E as coisas se transformam. As coisas se transformam com o passar do tempo. Eu vi, por exemplo, o meu pai, que era um cara muito rígido, muito severo, quando eu era mais jovem, e ele foi adquirindo uma certa idade, mais idade, uma certa não, ele foi adquirindo mais idade, e ele foi se tornando um cara super tranquilo, um cara doce quase, né? Meus amigos hoje às vezes falam comigo sobre ele, e é marmanjo que chora quando fala dele, que lembra, pô, seu pai era um pai para mim, não sei o que, pô, chora. Né? Eu falei assim, porque você não conheceu ele lá atrás. É, Né? Porque, pô, 5 filhos para criar, 3 homens, e aí ele tinha que ser o pai, né? Tinha que ser a lei. E aí era rígido, era severo e tal. Então, assim, as coisas mudam, as coisas podem mudar. Uma pessoa dura se tornou doce. O gelo derrete, vira água, aí a gente consegue mudar a nós mesmos. A gente consegue transmutar aquilo que a gente tem. Se a gente encontra algo que a gente detecta como ruim, a gente consegue mudar isso para o bem. sim, Dá para mudar. Dá para dá. mudar. Dá para mudar. Como eu falei, nós fizemos uma live inteira falando sobre dualidade. E olha, foi pouco. Porque olha o assunto voltando aqui de novo, né? É, o que você, o que é dentro da mesma ideia, do mesmo é, formato, você tem essa capacidade. Um sentimento. O que é o amor, você pode transformar em ódio. Só que o ódio também ele pode ser transformado em amor. Tudo que é análogo que você tem, existe essa possibilidade. Então, uma pessoa que não faça determinada coisa, ela pode passar a fazer. Por isso que eu falei antes, nós somos seres maravilhosos. O mais interessante é que Jesus, para as pessoas que têm, que são cristãs, Jesus ele sempre disse que eram irmãos, né? Nós somos irmãos, porque nós fazemos parte de um todo, que é a maior consciência que existe. Que eu até falei isso hoje para uma pessoa, me desculpa, as pessoas que realmente não acreditam. Só que eu vejo
uma coisa tão maravilhosa no mundo. Nós vivemos num pedaço de rocha flutuando no universo, numa órbita tão perfeita que, se fosse para um lado maior ou um lado para o outro lado, ou a gente morreria queimado ou congelado. É tudo tão perfeito que isso não tem como você falar que não tem algo maior, não tem algo superior, que não existe uma consciência muito maior. E dentro disso, eu fico assim, numa gratidão enorme, porque eu sei que eu faço parte de algo magnífico, magnífico. E eu acho que é o que essa consciência espera de nós, que todo mundo veja que faz parte de algo incrível, de algo magnífico. Porque só quando você assume essa consciência desperta para isso, que você entende que você pode alterar coisas, que sentimentos menores já não fazem mais diferença. Se foi tirado da sua vida, é para sair mesmo. Se começa a emperrar, eu não vou brigar, vai andar no fluxo, e você começa a ver beleza, você já não se importa, você não guarda mais pedras, chateações. A vida tem um outro olhar. Nossa, aí você ficou alienado. Não, você está começando a ver de verdade, ver o que você é e onde você está inserido. Você faz parte de uma coisa fantástica, fantástica, por mais que as pessoas não consigam ver. E um desejo é que cada um desperte dentro da sua própria consciência para que consiga ver, para que consiga viver isso realmente de forma intensa, pela própria pessoa. Não é nem por ninguém, mas por si. Consiga ver esse mundo e ver que o que vale a pena é isso, é você evoluir como um ser, entendeu? E de verdade, se tornar um ser humano, de verdade. Sim. Vou pedir para o pessoal compartilhar a live, comentar aí, quem quiser comentar, comenta, é bom que a gente interage, né? E já coloquei aí o link, né? Entrei como pescador, quem quiser seguir o Pescador de Histórias no Instagram, tá aí, ele compartilhou o link para o canal do YouTube, então você já tem aí os dois caminhos, né? Segue o Pescador no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, tem muita live boa lá, todas as lives que a gente faz aqui também são salvas lá, fora outras que a gente já fez lá mesmo, então tem muita coisa bacana, e como eu falei, as lives vão se completando, uma live puxa a outra, passamos a fazer lives, eram semanais, passamos a fazer diariamente, né? E tem sido fantástico, né, amor? Muita coisa boa, muito assunto legal. Então, Muita vamos coisa boa. seguir. Amanhã vamos estar aqui de novo com mais live. E esse assunto tem, olha, é muito, muito elástico, né? A gente Não. começa a cabeça daqui num Nossa, turbilhão de pensamentos. Você está falando e eu estou aqui pensando um monte de coisa para colocar, para complementar, para comentar sobre o que você falou. E às vezes até eu estou falando e a cabeça acelerada, sim, porque é muito interessante, né? A gente entender que a gente pode moldar, a gente pode se moldar. Mente, coração, atitudes, né? Pensamentos, a gente consegue moldar. Nós somos donos de nós mesmos, então a gente consegue se moldar. A pessoa fala assim, eu sou explosivo. Cara, você pode ser explosivo, mas você consegue mudar isso. Né? com Eu certeza. sou muito submisso, eu sou isso, aquilo. Eu não sei dizer não. Tudo é aprendizado. Às vezes tem um porquê. Por que eu não sei dizer não? Eu tenho que aprender. Né? É uma lição da minha vida aprender a dizer não, porque dizer não é só aprender a dizer não e sair falando não para todo mundo. Tem hora certa, porque tem a hora de dizer o sim. Claro que tem. Mas é saber dizer o não. Quando é para dizer não, você é saber dizer não. E não precisa mudar
dar a sua personalidade, o seu traço de personalidade. Se é uma pessoa doce, diga não com doçura, É, né? Não como minha precisa avó. aprender, eu vou aprender a dizer não, é agora, a partir de hoje eu sou um estúpido que grito não na cara de todo mundo, É, né? Não é isso, é dizer do jeito que eu sou. Eu sou é, tranquilo, sou calmo, eu digo calmamente. Eu sou mais explosivo, aí até um exercício, aí sim um exercício. Eu sou muito explosivo, eu vou tentar diminuir essa explosão e dizer com mais tranquilidade, porque é simplesmente um não, e é, acabou, né? A reação da pessoa aí já é com ela. O que a gente está falando aqui é do aprendizado de cada um. Se a pessoa vai reagir de uma forma muito explosiva, ela precisa lá aprender a ser menos explosiva. Mas isso é dela. A gente já tem uma tarefa muito grande que é o nosso aprendizado, né? exatamente. A gente ensina, tenta ensinar para as pessoas, como a gente está aqui fazendo, mas aí é a decisão de cada um também de É, querer com fazer. certeza. Como diria minha avó, esse assunto tem pano para manga. Então, Pano assim, para manga. amanhã tem mais, a gente tem uma semana inteira aí para a gente conversar a respeito aí desse assunto. E as pessoas que entrarem, quiserem fazer perguntas, se a live já não estiver mais ao vivo, pode mandar no meu Instagram ou do Marco. Vamos conversar, vamos trocar ideias, né? Lembrando que também nós temos o grupo do WhatsApp do pescador, que o link está na minha página, está na página do Marco. Entrem lá, vamos conversar, vamos participar, porque assim, a caminhada é sua, mas você não precisa fazer essa caminhada sozinho. Aí, Entendeu? Pessoas que estão pensando da mesma maneira, indo para a mesma direção, a gente pode trocar ideia e a viagem, com certeza, fica muito mais leve, fica muito mais tranquila. isso aí. Curtir o processo, né? Curtir o processo, Aí, exatamente, curtir o trajeto, isso aí, dessa maneira. isso aí. É isso, pessoal. Amanhã tem mais. Terminamos a Eu de tenho hoje. mais. Que live gostosa, né, amor? Muito É, gostosa. Amanhã a é. gente continua esse assunto Com aí. certeza. Até amanhã. Fiquem com Boa Deus. noite a todos.